Nova Estela Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado a cada semana nas lindas instalações do Museu da Imagem e do Som de São Paulo, um museu que tem atraído multidões do centro, da periferia, de outros estados, com temas extremamente interessantes e que mantém também uma série de atividades em parceria com a PUC, trazendo um debate sobre ciência e tecnologia aqui no museu. Hoje nós estamos recebendo pela segunda vez uma convidada bastante importante e ilustre da ciência brasileira, né? A Alicia Kowaltowski, que ela é graduada em medicina pela Unicamp, realizou o doutoramento em ciências médicas também pela Unicamp, fez o pós-doutoramento na Oregon Graduate Institute nos Estados Unidos e é atualmente, pertinho aqui do MIS, professora no Departamento de Bioquímica, os blocos da Química da USP São Paulo. Atua em várias áreas de pesquisa que a gente resume como pesquisa sobre o metabolismo, né, como ela falou já no programa anterior do Nova Estela, não apenas o metabolismo humano, mas o metabolismo em todo ser vivo. Lançou já o que é metabolismo, uma bela edição, como nossos corpos transformam o que comemos no que somos, né? Então a gente come, como ela falou, arroz, feijão e termina esse bicho que está aqui na frente de vocês. Esse livro dela está disponível, é da oficina de textos, né? Então nosso público pode posteriormente se interessando aprofundar. E eu convidei a Alicia para voltar para o Nova Estela, porque hoje ela é uma cientista atuante, né? Atuante em grupos de pesquisa no Brasil, em parceria com grupos no exterior, mas um dia ela começou essa história e nesse começo de história tem uma passagem que eu queria que ela desse uma aprofundada para nós, que é uma bolsa que você ganhou em 90 e pouco? 92. 92, né? Sabia que você queria falar. Tá? Em 92, quando ela estava no primeiro ano de faculdade, porque essa é uma bolsa do Instituto Weizmann, né, de Israel, e através de uma parceria com os amigos do Weizmann do Brasil, oferecida, para você ter uma ideia, nós estamos aqui gravando o Nova Estela e exatamente nessa semana tem um grupo igual a você, em 92, né, que está chegando em Israel para... O que eles foram fazer lá? Isso que eu queria que você contasse, já que você foi uma contemplada, né, você participou de uma seleção e essa seleção te levou para essa experiência. Então, conta como é que foi isso, como é que você ficou sabendo disso? Então, muito bem-vinda. Obrigada por me receber. Então, em 92 eu era uma aluna de primeiro ano de faculdade e na época a gente recebia convites por carta ainda, né? A época era outra. Hoje a gente faz propaganda por e-mail, por Facebook, por mídia social em geral. Mas eu fui convidada para participar de um processo seletivo com base em nota de vestibular para bolsas para participar de um programa de verão lá, né, que é o nosso inverno aqui, no Instituto Weizmann. E é um programa de verão que pega estudantes muito jovens, na verdade, os brasileiros vão com mais ou menos um semestre de faculdade, mas os estudantes do hemisfério norte vão entre terminar, né, o high school, o colégio e a faculdade. Eles vão antes de ingressar na faculdade para esse programa, que a gente tem essa diferença de 6 meses, né, do início das aulas. E pegar esses estudantes muito jovens, mas interessados em ciência, e catalisar esse interesse em ciência dentro de um instituto de pesquisa extremamente renovado, com pesquisadores de excelência no mundo todo. Até com o prêmio Nobel. Muitos prêmios Nobel, e não só prêmios Nobel, eu acho que pesquisadores realmente de ponta, né? Todos num ambiente razoavelmente pequeno, né? Numa metragem quadrada bastante pequena, com uma pesquisa de excelência, né? Então a ideia é pegar esses jovens do mundo todo, e eles realmente procuram, né, do mundo todo, colocar num programa intensivo de verão, inserir em laboratórios e dar uma experiência de laboratório de verdade para esses estudantes, né? E isso funciona fantasticamente, porque isso traz um interesse por ver mais ciência nesses jovens, né? No meu caso, eu voltei para o Brasil depois de um mês lá, comentei numa aula, fiz uma pergunta porque baseada no que eu tinha estudado lá no Instituto Weizmann, e eu fui imediatamente convidada
a ir para um laboratório e trabalhar nesse laboratório de pesquisa no Brasil, com o meu orientador, que foi até o meu orientador de doutorado depois, por causa dessa experiência, né? Porque eu tinha aprendido coisas que outros estudantes não tinham. Então, na verdade, essa bolsa do Weizmann catalisou o início de uma carreira científica para mim. E não foi só para mim, a gente tem o histórico de muitos outros ex-participantes desse programa, de muito sucesso dentro da área. E o que você fez lá? Isso que é interessante, né? Porque é uma coisa assim, não sei se nosso telespectador está percebendo, né? Ali você está contando, é uma experiência que ela estava no primeiro ano, primeiro semestre, junto com alguns jovens de outros países, que as aulas só começam em setembro, que nem tinham iniciado a faculdade. Então todo mundo pensa, isso aí não deve servir para nada, porque são muito jovens, né? E o que você está mostrando que é o contrário, né? Criando condições objetivas de trabalho, né? Incentivo à pesquisa e dando valor para o jovem, né? Para uma criança ainda, né? O resultado é muito grande. Como é que foi? Que você chegou lá? Na verdade, eu acho que... Quantos brasileiros foram no teu grupo? No meu grupo foram 5. Tem variado entre 3 e 5 tem sido o máximo, dependendo do número de vagas também que o Instituto pode dar para o Brasil. Mas o Brasil é um dos países que mais manda representantes no mundo, justamente porque o Instituto reconhece que a gente tem um processo seletivo desses jovens muito bom. Então, porque a gente sempre mandou pessoas muito boas no passado, a gente pode mandar um número grande de representantes. Isso é o trabalho dos amigos do Weizmann, né, que selecionam esses jovens no Brasil. Regina Marcos, né? Isso, que faz Regina a Marcos, eu participo junto com ela. A gente tem um grupo de pessoas que faz essa seleção anualmente. E a gente faz uma seleção por vários aspectos. Um dos aspectos que a gente usa é selecionar estudantes de feiras de ciências do secundário. E um outro que a gente usa, uma outra porta de entrada, são estudantes que entram independentemente. Então, você pode entrar por várias portas, né? A gente tenta abranger ao máximo para ter um efeito realmente nacional, para buscar talentos mesmo, né? A gente está buscando os melhores possíveis. E é uma experiência fantástica, porque a gente tem a oportunidade de conversar com jovens extremamente jovens, mas que já fizeram coisas cientificamente espetaculares aos 17 anos de idade, antes de entrar na faculdade, né? Alguns têm patentes, alguns têm publicações científicas, todos têm achados científicos muito importantes e todos têm aquela vontade de fazer muito a mais do que o restante, né? Eu quero fazer coisas, eu quero mudar coisas, eu quero entender coisas. E isso que a gente procura mesmo nesses jovens, né? Aí eles vão para lá, passam um mês no laboratório lá, um mês para fazer pesquisa de ponta, de novidade, provavelmente não vai sair uma coisa nova, mas é o suficiente para saber como que funciona a ciência, para reconhecer uma ciência de qualidade, para conhecer outras pessoas interessadas, né? É importante eles saberem que tem outros jovens que têm o mesmo interesse deles e criarem, né, essa rede de amizades científicas que eles criam e procurar isso depois. Então, a grande maioria desses jovens volta para os seus países de origem ou volta para uma faculdade, às vezes em outro país, e vai procurar um estágio, vai procurar uma linha científica que interesse. Esse é o objetivo mesmo do programa. E você ficou num laboratório lá esse mês? Eu fiquei num laboratório. Foi até bem interessante porque eu Você fazia o quê? Você fazia... Medicina. Medicina. Eu estudava medicina. E eu trabalhei com uma enzima que chama superóxido dismutase, que é uma enzima metabólica que remove radicais livres, com a qual eu trabalho até hoje, né? Olha. E a pergunta na época era se a expressão dessa enzima mudava em síndrome de Down. Israel é um dos poucos países que permite o aborto quando tem um diagnóstico de síndrome de Down. Então, eles têm um acesso a material biológico que às vezes não existe em outros países para poder testar se existe essa diferença, se isso está envolvido no tipo de lesão que se vê nessa síndrome, etc. E era isso que eu estava estudando. Eu ainda trabalho mais ou menos nessa grande área, né, do que a gente estava olhando ali, né? Então, o interesse geral por uma área de bioquímica, uma área metabólica, continua. E lá o laboratório era muito avançado? Isso, eu acho que é um dos pontos mais legais que tem, né? O laboratório lá não é muito diferente dos nossos aqui.
E eu acho que é importante os alunos verem isso, ver que um bom laboratório brasileiro é como os laboratórios lá. Eles têm recursos, eles têm umas coisas fantásticas? Tem. Mas a gente não é incapaz de fazer as coisas aqui da mesma maneira, né? Não é tão diferente assim. E aproveitando, antes da gente voltar aqui para a ciência brasileira, né? Só mais um pouquinho. Você já conhecia Israel ou não? Não, eu não conheci Israel, foi a minha primeira viagem para Israel. Foi fascinante, eu acho que, fora o lado científico, que é inquestionável, tem um lado histórico, cultural, eu acho que é incrível mesmo, né? Eu acho que para esses meninos que vão também tem um lado fascinante, que é justamente eles tentarem integrar a gente de todos os países, de todas as culturas, eles fazem questão mesmo nesse programa, né? Então é um programa extremamente inclusivo nesse sentido. Isso é muito bom para esses meninos porque a ciência é assim, né? A ciência, o cientista gosta de resultado dos outros, meio que independente de onde ele veio, independente, né, de raça, credo ou cor, né? Isso é muito legal, é muito integrativo, né? Eu tenho uma tese, uma hipótese aí, que não é só minha, né, na história da ciência, né, que o advento da imprensa, né, em pouco tempo, né, Gutenberg é 1450 e pouco, em pouco tempo a Royal Society de Londres, né, logo em 1600 e pouquinho, 100 anos depois da imprensa, ela começa a imprimir os notes and records, né, quer dizer, a gente tem uma reunião científica, você apresenta um resultado, naquela época, claro, não é as reuniões científicas de hoje, nós estamos, né, num outro momento da história do mundo, mas essas apresentações, elas são anotadas, né, e começa a surgir então essa maravilhosa, como você falou, né, um cientista, eu dou um exemplo assim que eu acho fantástico, né? Se você pegar o livro Principia do Newton, né, tem um certo momento ali, acho que no livro 3, que ele está discutindo cometas. Daí ele quer dar um exemplo de alguns cometas que passaram na Terra e que a gente tem conhecimento muito antigo, né? Então ele pega um cometa que passou nas Olimpíadas, não nas Olimpíadas do Rio, nas Olimpíadas gregas antigas, né? Alguém contou que passou exatamente em tal lugar, então a gente sabe que é aquele cometa. Mas você sabe que o Newton, isso foi descoberto por um carioca, o Newton cita, né, uma observação de um jesuíta na Bahia, a Bahia era a capital do Brasil, no começo do Brasil, e esse jesuíta viu esse cometa, né, e o Newton cita. Daí a gente foi atrás, os historiadores da ciência, como é que se chegou no Newton? Né? Então foi publicado primeiro numa revista na Itália, lá do Vaticano, mas que já tinha ciência. Depois ela é traduzida na Inglaterra, vai para a Royal Society, e o Newton, presidente da Royal Society, viu, anotou e incluiu o jesuíta na Bahia com seu telescópio, observando o cometa. Então, não sei se você concorda, né? Quer dizer, realmente, hoje em dia a gente está muito animado, né? Algumas pessoas mais críticas, outras menos, com essa integração do planeta, né? Através das redes sociais, que realmente é muito incrível, né? Mas, na verdade, né, eu digo assim, a ciência, ela se integrou via papers, né, via publicações, bem antes, né, do que o... A ciência é uma das áreas que une pessoas, né? Eu acho que as artes, a música, etc., também sempre uniram pessoas. Isso é muito importante, né? A gente perceber que as pessoas não são diferentes. Inclusive, não sei se, sua opinião, assim, a gente até arrisca dizer que esse boom da ciência mais nos últimos séculos, né, não é porque a gente ficou mais inteligente, de repente, né? De repente o ser humano ficou mais inteligente, mas na verdade porque a gente conseguiu que a tua pesquisa, né, seja aproveitada por alguém que está na China, né, e a pesquisa do hindu ajude o teu trabalho na USP, né? Então essa muita gente junto, né? Imagine matemática, então, né? O cara tem um teorema lá que ninguém conseguiu provar. De repente, antigamente você tinha, bom, 10 pessoas que o cara conhecia, que sabia daquele problema. Hoje você tem, vou dizer, 1000 pessoas que estão trabalhando. De repente alguém vai achar uma solução, né? Exatamente. E o reconhecimento também de que ciência é o que traz desenvolvimento, né? Você tem que entender como as coisas funcionam para poder modificar elas e melhorar elas para a gente. E o lado, como você vê esse lado crítico também de que a gente tem um problema ecológico, no teu caso específico, tem gente que se preocupa com, assim, certas questões éticas, né? Como que você vê essas questões?
Eu acho que a ciência também vai resolver, né? À medida que a ciência cria problemas éticos, porque ela vai na fronteira da ética mesmo, ela também traz as soluções para isso, né? Os problemas ecológicos que estão surgindo, existem soluções científicas para todos eles. E para isso a gente precisa ter desenvolvimento científico e discutir ele como sociedade sem preconceito. Você não pode ser contra uma coisa sem conhecer o que ela é. Então as pessoas precisam entender, né, o que é uma coisa cientificamente para poder saber se isso é bom ou ruim. Acho que um grande exemplo são transgênicos, né? Tem aquele medo de alimento transgênico. Isso é um medo infundado, porque transgênico... A gente já come transgênico? Já, né? Na verdade, todos nós somos transgênicos, porque a gente recebe genes, por exemplo, de vírus o tempo todo naturalmente na natureza, né? A diferença com a técnica laboratorial é que a técnica laboratorial é muito mais específica. Então, quando a gente cria um organismo transgênico em laboratório, eu sei exatamente o que eu estou mudando em termos genéticos nesse organismo. Quando isso acontece na natureza, a gente não sabe muito bem. Então, a gente tem muito mais controle, né? Se aquele organismo específico vai ser uma vantagem ou uma desvantagem, tem que olhar organismo por organismo. É por isso que a gente tem agências que regulamentam isso. Mas ter esse preconceito que transgênico é ruim é não conhecer do que se trata, né? Existem transgênicos muito importantes. Inclusive, saiu uma carta, né, eu acho que foi semana passada, com mais de 100 prêmios Nobel assinando, conclamando o uso de alimentos transgênicos como arroz dourado, né, que pode prevenir doenças porque traz uma vitamina a mais, né? Então, não pode se ter preconceito antes de entender o conceito. A gente também tem que educar em ciência, né? Isso é um tema, vamos dizer, que vem ganhando força na sociedade, né? É um tema que vem ganhando força, mas também os contrários, sem conhecimento, vem ganhando força, né? Então, o preconceito, o não entendimento científico também vem ganhando força e às vezes até ajudado pela mídia. Então, acho que como cientistas também a gente precisa começar a conversar Tronco, isso. por exemplo, é um tema que abalou bastante também, né? Células-tronco, por exemplo, né? Também é uma ferramenta extremamente interessante, que tem prós e contras, a gente precisa conhecer eles a fundo e entender para cada situação o que é bom, o que é ruim. Entender o processo científico básico, a gente precisa realmente explicar isso nas nossas escolas, e bem. Esse é um trabalho talvez ligado também um pouco vamos dizer assim, o cientista às vezes está super focado na pesquisa dele, né? Mas eu acho bacana que você, por exemplo, tem essa preocupação de trazer a informação, de vir a público, né? A gente vai ter no segundo semestre, eu marquei com a Maiana Zatz, né? Também vou fazer uma avistela com ela, né? E ela falou, eu estou sempre, claro, questão de agenda, vocês têm viagens, têm congressos, né? Mas eu acho que esse lado da exposição do conhecimento científico, da prática científica para a sociedade é muito forte, que talvez nem todo mundo está atento em fazê-lo, né? Eu acho que a gente tem que fazer sim, mas eu acho que também tem uma parte muito importante que é do educador básico. A gente tem que, como sociedade, dar muito mais apoio à educação básica em todos os aspectos e no aspecto científico, né? A gente está valorizando muito pouco essas pessoas e se a gente valoriza muito pouco elas, a gente consegue pessoas que são menos capazes, que são menos dedicadas a isso, né? Você sabe que uma pesquisa recente, muito preocupante, com jovens em várias regiões do Brasil, foi até a Fundação Vitor Tivita que organizou, e eu fui convidado para ver a apresentação há pouco tempo. Ela é muito preocupante, porque o jovem aprecia o professor, acha o professor muito importante, mas ele não tem vontade de ser professor. Tem um termo que eles usam na pesquisa, né, que é, vamos dizer assim, a vontade que ele tem de seguir uma carreira na educação, ela tem caído muito no Brasil, exatamente o que você falou, há uma questão de valorização da profissão, né? A gente tem que dar mais prestígio e a gente tem que premiar os excelentes, aqueles que se sobressaem para mostrar que isso que a gente realmente quer. Então, aquele professor que sai da sala de aula, ajuda um aluno num projeto de ciências que esse aluno pensou, leva ele para as feiras, vai atrás e incentiva, esse professor também tem que ser incentivado. A gente tem que falar para ele, olha, você saiu do lugar comum e isso é excelente, né? Então, e os alunos que chegam até você lá na USP, né,
dada essa situação, mas também a gente tem um funil para chegar lá, porque tem um vestibular, tem toda... que nível você consideraria eles até hoje em dia comparativamente internacionalmente? Eu acho que eu trabalhei em laboratórios no exterior, é o que eu falo, os nossos alunos são excelentes, os nossos cérebros, a gente não tem problema nenhum de falta de cérebros. Eu acho que o nível é de excelência e a gente tem um material humano ali. A gente tem alguns problemas burocráticos, mas o material humano não está faltando em nada. O que a gente precisa é estimular esse material humano a ser excelente. E isso é até um dos grandes pontos dos amigos do Weizmann. A gente está pegando estudantes de total excelência, realmente excepcionais, e dando um prêmio muito legal, né, que é passar um mês no Instituto de Pesquisa com tudo pago, realmente premiando essa iniciativa fora do comum de alunos excepcionais. Então você está falando para esse aluno, olha, o que você está fazendo realmente é o que você deve continuar fazendo, de uma maneira extremamente clara. E essa peneirada pelo Brasil, você diz que tem um esforço de ser nacional, né? Sim. E a gente tem essa realidade, assim, de talentos aparecendo por todo o país? A gente tem essa realidade de talentos aparecendo por todo o país. A gente tem alunos do Nordeste, a gente tem aplicantes, assim, literalmente do Oiapoque ao Chuí, né? Algumas descobertas fantásticas, né? A gente descobriu uma escola pública no Rio Grande do Sul que é extremamente incentivadora de ciência, porque tantos dos alunos dessa escola eram selecionados por nós. Total coincidência, a gente não sabia que eles eram colegas de turma, inclusive, né? E simplesmente a gente acabava selecionando eles, né? Então, realmente existem talentos, existem lugares que estão fomentando esses talentos e a gente está aí para reconhecer isso. E é uma experiência incrível, né? Você está pegando os melhores do Brasil e, dentre esses melhores, selecionando os melhores dos melhores, né? Então, até quem a gente não manda, é um privilégio poder conversar com essas crianças quase, né? Essas pessoas extremamente jovens, né? E você tem, você já me falou, mas só para reforçar, você é um exemplo concreto aqui na frente. Quer dizer, até achei demais você ter começado uma pesquisa, né, brincando, né, lá em Israel, que seguiu até hoje parte da tua pesquisa. E como você falou, você tem acompanhado, né, as pessoas realmente acabam voltando e conseguindo vencer todas as dificuldades e seguir uma carreira científica. Até na página dos amigos do Weizmann agora está se dando um destaque para ex-bolsistas e onde eles estão hoje. Eu acho que isso é bem interessante de se ver, né? E realmente muitos deles cientistas de altíssima qualidade, inseridos em diversos lugares, né? Não só em universidades públicas no Brasil, alguns foram pelo mundo afora, outros foram para iniciativa privada, mas também fazendo coisas, puxando a fronteira mesmo, né? Expandindo o que a gente faz como sociedade. Essa relação boa que você pegou da universidade e o setor privado, como anda no Brasil? Acho que ele tem melhorado, né? Eu vejo a FAPESP conseguindo, né, delinear alguns projetos que têm participação público-privada, né? A gente precisa trabalhar junto, né? Precisa acabar com o preconceito de que público e privado não podem se misturar. Eu acho que o conhecimento gerado na universidade pública tem que ir para setores privados também, né? Tem que conversar com isso. Um exemplo, por exemplo, para tentar, né, diminuir essa barreira, é que o Instituto de Química tem um mestrado profissionalizante em que pessoas de empresas, financiadas por empresas, resolvem problemas dessas empresas com a ajuda do conhecimento de pessoas do Instituto. Então, fazem mestrados profissionais nesse sentido, né? Isso ajuda o desenvolvimento, é uma função da universidade pública, né? Ajudar o desenvolvimento nesse sentido, e eu acho extremamente importante. A gente tem que conversar. Eu lembro disso algumas décadas, não muito, acho que uns 10 anos, 20 anos. Eu até fui por causa de uma família que eu conheço que ajudou a criar um desses mestrados, ligado à Companhia Suzano de Papel, e a gente foi lá na USP inaugurar um programa onde, né, acho que era na área de petroquímica que eles tinham, iria se beneficiar de um mestrado específico que seria desenvolvido na química, né? Mas é uma coisa mais recente isso, né? Na verdade, a gente teve períodos no Brasil bem distanciados, né? Mais ou menos. Se você olhar, esses dados a FAPESP tem, por exemplo, o número de empresas que saem de universidades é enorme, né? De ex-alunos ou de pessoas que têm vínculos com a universidade depois saem. Então,
a universidade está formando para o setor privado também. Muitas vezes a ligação não é oficializada, né? A pessoa se treinou lá e depois foi fazer a empresa ou fez isso em paralelo, por exemplo. E tem os entraves burocráticos de sempre, né? Então, o sistema público, como é muito complicado do ponto de vista de leis mesmo, às vezes não se oficializa esses vínculos porque isso complica a relação. Isso a gente precisa quebrar, né? E isso o marco científico e tecnológico estava tentando regulamentar essa interação entre a indústria privada, o setor privado e a universidade, né? E é importante que alguns pontos desse marco que caíram, né, foram vetados no meio do processo, voltem para que essa interação possa acontecer. Sem dúvida. Né? Por que não receber recursos privados dentro da universidade pública? Né? Parece uma besteira você recusar receber dinheiro. Né? Mas existe um preconceito nesse sentido. Uma vez eu fui receber um cheque, não era nem do setor privado, era do setor público, mas da prefeitura, para homenagear um cientista que era o Mário Schember. Né? Estava velhinho, faz tempo. E eu tinha um cheque que eu estava trazendo do setor público para o setor público. E daí alguém me falou, não, mas isso vai ter que passar pelo conselho universitário, né? Eu falei, não, então eu não vou conseguir produzir o livro em tempo, né? E no final eu ameacei de endossar o cheque, depositar numa conta e pagar o livro, né? Daí alguém lá do Instituto de Física resolveu. Mas Alicia Kowalstowski, eu queria agradecer muito a sua volta aqui no Nova Stella, o programa primeiro teu, onde você destrinchou aí o nosso metabolismo, né? Vai estar disponível no YouTube, assim como a gravação de hoje. E o Nova Stella vai se despedindo, esperando contar com o nosso telespectador, mais uma vez, no mesmo horário, no mesmo canal, e esperando, né, que as novas estrelas, a Nova Stella, sempre voltem no horizonte humano e, como aconteceu lá, na época do Galileu, do Copérnico, permitam que a gente enxergue novos horizontes, novas ciências.